Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Amarante e hoje nós falaremos sobre as drogas autonômicas. Esta videoaula será dividida em duas partes, isto porque o tema é bastante extenso. Eu preparei esta videoaula com o propósito de ser uma fonte de informação complementar para os estudantes dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado. Mas as informações aqui contidas não substituem a consulta, a prescrição e o acompanhamento do profissional que é legalmente habilitado para cuidar da sua saúde. Não use medicamentos por conta própria, pois isso coloca a sua vida em risco. Ao estudarmos o sistema nervoso, podemos considerar a sua divisão anatômica em central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, ou periférico, composto pelos gânglios e pelos nervos, ou ainda a sua divisão funcional em somático voluntário, responsável pela contração muscular, e autônomo visceral, responsável pelo controle das funções vitais, como a respiração, a circulação, a temperatura e a digestão. O sistema nervoso autônomo pode ser simpático ou adrenérgico, que é catabólico, está envolvido nas respostas de luta ou fuga. A sua origem no sistema nervoso central é tóraco-lombar. Ou parasimpático colinérgico, que é anabólico, pois auxilia na homeostase, na conservação do equilíbrio fisiológico. Sua origem no sistema nervoso central é crânio-sacral. Seus neurotransmissores são a acetilcolina, que está presente nas fibras pré-ganglionares de todo o sistema nervoso autônomo, nas fibras parasimpáticas pós-ganglionares e em fibras simpáticas pós-ganglionares que inervam os músculos piloeretores, os vasos sanguíneos e as glândulas sudoríparas. As sudoríparas das mãos também respondem à norepinefrina e epinefrina. E as catecolaminas, a norepinefrina e a epinefrina, que estão presentes em quase todas as fibras pós-ganglionares simpáticas. Vamos estudar a neurotransmissão adrenérgica, iniciando pela biossíntese de norepinefrina. Tudo se inicia pela captação da tirosina pelo neurônio, que é então convertida a dopa pela ação da tirosina hidroxilase. A dopa é convertida em dopamina pela dopa descarboxilase. E a dopamina é captada por vesículas sinápticas, onde, pela ação da dopamina beta-hidroxilase, forma a noradrenalina ou norepinefrina. Vamos conhecer um pouco mais o metabolismo da tirosina, que está presente na alimentação ou pode ser sintetizada a partir da fenilalanina pela ação da enzima fenilalanina hidroxilase. Como você sabe, a tirosina é convertida em dopa, a dopa em dopamina, a dopamina em norepinefrina, que forma epinefrina. Esse passo acontece principalmente na medula das glândulas suprarrenais. A tirosina ainda dá origem à tiroxina e à triiodotironina, que são hormônios tireoidianos, e a melanina, que dá pigmentação à pele. Alterações no metabolismo da tirosina podem causar a fenilcetonúria e o albinismo. A fenilcetonúria é a manifestação clínica mais comum no metabolismo de aminoácidos. A sua causa é uma deficiência genética na fenilalanina hidroxilase, com consequente acúmulo de fenilalanina, principalmente no cérebro, que leva à deficiência cognitiva, dificuldades motoras, convulsões e microcefalia. O albinismo é uma ausência parcial ou completa na pigmentação da pele, cabelo e olhos. A causa é uma deficiência genética da tirosinase, impedindo a conversão da tirosina em melanina. Após ser sintetizado, o neurotransmissor é liberado. A isso nós chamamos de exocitose. Vesículas contendo a norepinefrina recém-sintetizada
ancoram na superfície interna do neurônio. E assim, o neurotransmissor é liberado, sofre exocitose para a fenda sináptica, onde ele terá vários caminhos. Um deles é estimular receptores pós e também pré-sinápticos. E quais são esses receptores? A norepinefrina e a epinefrina são ligantes endógenos dos receptores adrenérgicos alfa e beta. Mas um fato bastante interessante são os receptores pré-sinápticos. Quando a norepinefrina se liga a receptores alfa-2 pré-sinápticos, nós observamos uma inibição da síntese e da exocitose do próprio neurotransmissor, configurando um feedback negativo. Por outro lado, o estímulo em receptores beta-2 pré-sinápticos leva a um aumento da síntese e da exocitose da norepinefrina, um feedback positivo. Como mecanismos de feedback negativo, ainda temos a recaptação e a metabolização do neurotransmissor. A noradrenalina, como qualquer neurotransmissor, é produzida numa quantidade muito maior que o nosso organismo precisa. E, por isso, é necessário que ela seja retirada da fenda sináptica por algum mecanismo, como, por exemplo, a recaptação. Ou seja, proteínas carreadoras presentes na membrana citoplasmática do neurônio têm a capacidade de recolher o excesso de neurotransmissor, colocá-lo novamente no interior da célula e lá ele será metabolizado por uma enzima, neste caso específico pela MAO, a monoamina oxidase. Mas também a noradrenalina, que está nos líquidos circulantes ou na fenda sináptica, é metabolizada, e neste caso é metabolizada pela CONT, ou seja, pela catecol-ortometiltransferase. Assim, tanto o mecanismo de recaptação quanto a sua metabolização pela monoamina oxidase e pela catecol-ortometiltransferase são mecanismos de feedback que regulam a quantidade da noradrenalina na sinapse. Um outro mecanismo regulatório é a inibição da enzima tirosina hidroxilase, impedindo a conversão da tirosina em DOPA. Os receptores adrenérgicos são classificados em alfa e beta. Os receptores alfa subclassificados em alfa 1 e alfa 2, e os receptores beta em beta 1, beta 2 e beta 3. Nós já falamos sobre os receptores pré-sinápticos, mas vamos revê-los. O estímulo em receptores alfa 2 pré-sinápticos inibe a liberação da noradrenalina. Esse é um importante mecanismo de um fármaco que nós vamos estudar mais tarde um pouco, a clonidina. E a ativação dos receptores beta-2 pré-sinápticos causa um aumento na síntese e na liberação da noradrenalina. Como já conhecemos os receptores pré-sinápticos, vamos falar sobre os receptores pós-sinápticos. Quando a norepinefrina é liberada, ela age de forma indistinta sobre receptores alfa e beta, mas é bastante interessante que sobre os vasos sanguíneos ela pode causar efeitos a princípio antagônicos, ou seja, em alguns vasos pode causar vasoconstrição, em outras vasodilatação. Quer ver? Quando a norepinefrina é liberada, ela causa uma vasodilatação das coronárias e uma vasodilatação dos vasos sanguíneos do tecido muscular esquelético. Por outro lado, ela causa uma vasoconstrição dos vasos do intestino, os vasos do leito subcutâneo e também dos vasos renais. Mas por que isso acontece? A princípio, nós sabemos que um animal, quando está numa situação de defesa ou de fuga, logicamente ele precisa de mais sangue no coração e na musculatura para poder atacar ou fugir. Mas vamos ver isso. Para compreendermos isso, precisamos saber
que o efeito da norepinefrina sobre receptores alfa-1 pós-sinápticos é uma vasoconstrição e o efeito da norepinefrina em receptores beta-2 pós-sinápticos é uma vasodilatação. Ora, se a norepinefrina age tanto em alfa-1 quanto em beta-2, o efeito final, vasoconstrição ou vasodilatação, vai depender da expressão de cada receptor no vaso especificamente. Ou seja, qual que é a quantidade que há de alfa-1, de beta-2 em cada tipo de vaso. Vasos do leito subcutâneo, do trato gastrointestinal e também os vasos renais apresentam uma quantidade, uma expressão de receptores alfa-1 muito maior do que beta-2. Assim, o efeito final da norepinefrina sobre esses vasos é uma vasoconstrição. Vejam que estamos falando em vasos envolvidos com o controle da hipertensão arterial sistêmica. Isso nos será muito importante. As coronárias e os vasos da musculatura esquelética apresentam uma quantidade de receptores alfa-1 adrenérgicos bem menores do que os receptores beta-2. O que nós observamos neste caso, então, é uma vasodilatação frente à ação da norepinefrina. Já que estamos falando sobre o coração, vamos entender o papel da norepinefrina sobre este órgão. O coração possui receptores beta-1, mas preste atenção, não tem só receptores beta-1. Quando eu digo que um órgão tem um tipo específico de receptor, eu estou me referindo naquele momento o receptor que é importante para o nosso entendimento. E a ação da norepinefrina sobre os receptores beta-1 cardíacos levam a um efeito cronotrópico e inotrópico positivo. Como vocês já bem sabem, um aumento tanto na frequência quanto na força de contração cardíacas. Enquanto que no coração nós nos preocupamos com os receptores beta-1, nos pulmões nós vamos falar sobre os receptores beta-2 e que a ativação desses receptores leva a uma broncodilatação por aumento também da frequência respiratória. É importante observar que os pulmões possuem uma pequena inervação simpática. Assim, quase a totalidade da norepinefrina que age sobre os brônquios é oriunda da medula da suprarrenal. Conhecendo bem a neurotransmissão adrenérgica, nós podemos falar sobre aqueles medicamentos que alteram a atividade adrenérgica, ou seja, os fármacos adrenérgicos e os antiadrenérgicos. Os fármacos adrenérgicos também são chamados de simpatomiméticos ou adrenomiméticos. Os fármacos adrenérgicos provocam respostas semelhantes às produzidas pela estimulação nervosa simpática e são divididos em adrenérgicos de ação direta e de ação indireta. Os fármacos adrenérgicos de ação direta recebem este nome porque agem diretamente estimulando o receptor, ou seja, são agonistas de receptores adrenérgicos. E entre eles nós encontramos as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina. Quimicamente são chamados de catecolamínicos por apresentarem um grupo catecólico em sua estrutura, mas nós não vamos entrar nestes detalhes químicos. A adrenalina, por exemplo, é uma catecolamina de alta potência, mas também é rapidamente inativada pela monaminoxidase amal e pela catecol ortometiltransferase, a CONT. Mas devido à sua alta polaridade, tem dificuldade de entrar, de penetrar no sistema nervoso central. A epinefrina apresenta uma ação sobre receptores alfa-1 e tem como efeito uma vasoconstrição. Uma ação em receptores beta-1 cardíacos com efeito inotrópico e cronotrópico positivos. E uma ação em receptores beta-2 pulmonares, com um efeito de broncodilatação, mas isso você já sabe. Por isso, o seu uso clínico principal é no tratamento do choque anafilático e do choque cardiogênico.
A dopamina, apesar de ser uma catecolamina, está envolvida com a biossíntese da norepinefrina, ela tem seus receptores próprios. Quando estudamos o sistema nervoso central, nós falamos muito mais sobre a dopamina. Mas aqui o que vai nos interessar é sua ação sobre os receptores dopaminérgicos do tipo D1 nos rins, onde se observa uma vasodilatação renal e consequente aumento da perfusão renal. Há também uma ação sobre receptores beta-1 cardíacos, levando a um inotropismo positivo. Os seus usos clínicos principais é no tratamento do choque cardiogênico e da parada cardiorrespiratória e no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. A dobutamina tem uma ação muito importante sobre receptores beta-1 cardíacos, levando a um efeito inotrópico e cronotrópico positivo. E por isso mesmo é bastante usada no tratamento do choque cardiogênico e na parada cardiorrespiratória. Fármacos adrenérgicos de ação direta também são úteis no tratamento da asma, da doença pulmonar obstrutiva crônica, em qualquer situação onde se tem um broncoespasmo. Isto porque, ao atuarem sobre receptores beta-2 adrenérgicos pulmonares, causam uma broncodilatação. Eles são classificados em fármacos de ação curta, que apesar de terem um início de ação bastante curto, por volta de 5 minutos ou pouco mais, este efeito também não é duradouro. São exemplos o fenoterol e o salbutamol. E aqueles de ação prolongada, que demoram mais para iniciar os efeitos, mas o efeito é duradouro, como, por exemplo, o salmeterol, o formoterol e o indacaterol. Aqui também é muito importante salientar que o fenoterol e o salbutamol não apresentam seletividade sobre receptores beta, ou seja, estimulam tanto receptores beta-2 pulmonares, causando broncodilatação, mas também estimulam receptores beta-1 cardíacos, o que pode levar a uma taquicardia. E o paciente relata uma palpitação. E isso pode ser muito importante, principalmente quando consideramos pacientes com taquiarritmias. Por outro lado, o salmeterol, o formoterol e o indacaterol têm uma seletividade bastante alta sobre receptores beta-2, causando a esperada broncodilatação sem causar a taquicardia, e por isso são mais indicados nos pacientes com taquiarritmias. Os fármacos adrenérgicos de ação direta que não apresentam o grupo catecólico, ou seja, não são catecolamínicos, são principalmente a fenilefrina, a efedrina e as anfetaminas. Os fármacos não catecólicos, como a fenilefrina, não têm grupos hidroxila-catecólicos e são muito pouco inativados pela monaminoxidase e não são inativados pela catecol-ortometiltransferase. Isso lhes dá uma meia-vida mais longa e também são lipossolúveis, com grande capacidade de penetrar no sistema nervoso central. A fenilefrina atua sobre receptores alfa-1, causando vasoconstrição, e por isso é utilizada em formulações de descongestionantes nasais. Isto porque, ao contrair vasos sanguíneos da cavidade nasal, elas facilitam o fluxo do ar por esta região. Os fármacos adrenérgicos de ação indireta não têm a capacidade de estimular o receptor adrenérgico, não são agonistas de receptores, mas, devido aos seus mecanismos de ação, aumentam a disponibilidade do neurotransmissor na fenda sináptica. Um destes mecanismos é inibir a enzima monaminoxidase, impedindo a degradação da norepinefrina. Exemplos destes fármacos é a tranilcipromina, usada anteriormente como antidepressivo, e a selegilina, usada atualmente no tratamento do mal de Parkinson, e também a feneuzina. Os fármacos imipramina e amitriptilina são importantes antidepressivos
e são considerados adrenérgicos de ação indireta porque inibem a recaptação das catecolaminas no sistema nervoso central e assim aumenta a disponibilidade da epinefrina na fenda sináptica, mas por também atuarem em tecidos periféricos, podem causar algumas reações adversas. Um outro exemplo de adrenérgico de ação indireta é o metilfenidato, que é um fármaco que inibe a recaptação de catecolaminas, especialmente da dopamina no sistema nervoso central, e é usado para o tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Acabamos de ver as drogas adrenérgicas. Agora nós vamos falar sobre as antiadrenérgicas ou simpatolíticas, que são drogas que diminuem a atividade simpática. Aqui também cabe a classificação em drogas de ação direta e indireta. As drogas de ação direta são os antagonistas ou bloqueadores de receptores, isto porque ocupam o receptor adrenérgico, não o ativa e, enquanto se mantiver ligado ao receptor, impede a ação dos ligantes endógenos, como a norepinefrina e a epinefrina. Os antagonistas de receptores adrenérgicos podem ser classificados em alfa-bloqueadores, quando bloqueiam receptores alfa-adrenérgicos, e beta-bloqueadores, quando bloqueiam receptores beta-adrenérgicos. Os beta-bloqueadores podem bloquear os receptores beta-1 e beta-2 de forma não seletiva ou podem bloquear apenas o beta-1 cardíaco. São exemplos de beta-bloqueadores não seletivos, o propranolol, o timolol e o pindolol. Não obstante estes fármacos serem bastante úteis no tratamento das doenças cardiovasculares, por não fazerem distinção entre o receptor beta-1 cardíaco e beta-2 pulmonar, eles podem causar uma broncoconstrição que pode ser severa em pacientes com asma ou DPOC, por exemplo. Por isso, devem ser evitados nestes pacientes. Atualmente, nós temos beta-bloqueadores bastante seletivos para o receptor beta-1 cardíaco. Assim, o risco de causar um broncoespasmo é bem menor. Entre eles, nós temos o atenolol, o metoprolol, o bisoprolol. O bisoprolol é o mais seletivo dos beta-bloqueadores. Eu chamo atenção também para o metoprolol, que é um beta-bloqueador muito utilizado em várias arritmias cardíacas, mas que, a princípio, não causa hipotensão. Isso é uma grande vantagem, não é? Além disso, essas drogas são muito úteis para o tratamento das síndromes coronarianas agudas, das arritmias cardíacas e da hipertensão arterial sistêmica. Mas mesmo utilizando-se beta-bloqueadores seletivos, inclusive o bisoprolol, o risco de broncoconstrição não pode ser ignorado. Algumas drogas têm a capacidade de bloquear receptores beta de forma não seletiva, mas também receptores alfa-1, são os beta-bloqueadores de terceira geração, carvedilol e labetalol. São usados no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Alguns beta-bloqueadores, como o pindolol e o acebutolol, apresentam atividade simpatomimética intrínseca, ou seja, são agonistas parciais que permitem ao coração manter um estímulo basal muito semelhante àquele produzido pela atividade simpática em repouso, com manutenção da condução elétrica cardíaca, da frequência e da força de contração, e também um reduzido risco de bradicardia e broncoconstrição. E exatamente por isso, são úteis para pacientes que necessitam de um beta-bloqueador, mas apresentam uma doença vascular periférica, bradicardia ou disfunção contrátil cardíaca. Os alfa-bloqueadores, por sua vez, podem ser seletivos sobre receptores alfa-1, como a prazosina, usada no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, a doxazosina e a terazosina,
usadas no tratamento da hiperplasia prostática benigna e também no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, e a tansulosina, usada no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Mas também existem alfa-bloqueadores não seletivos para receptores alfa-1 e alfa-2, como a fentolamina, usada no tratamento da disfunção erétil, e a fenoxibenzamina, usada no tratamento do feocromocitoma, uma das causas da hipertensão arterial sistêmica. Nós já estudamos os antidrenérgicos de ação indireta, mas vamos rever eles. Que é a clonidina, que é um agonista alfa-2 pré-sináptico, que inibe a síntese da norepinefrina no centro vasomotor e no núcleo do trato solitário, reduzindo a atividade simpática nessa região. É útil no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e como adjuvante em anestesias. E a metildopa, que atua como um falso neurotransmissor, pois entra na síntese da norepinefrina, mas não forma a norepinefrina, e sim a metilnorepinefrina, que não consegue estimular o receptor adrenérgico pós-sináptico, no centro vasomotor e no núcleo do trato solitário. É utilizada para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, sendo fármaco antihipertensivo de escolha para o tratamento da hipertensão em gestantes. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as drogas que atuam sobre a neurotransmissão colinérgica. Vejo vocês lá.